Continuação à leitura do livro A Paciente Silenciosa. O último capítulo que eu li foi o 10 e terminou a primeira parte. Agora vai começar a segunda parte. Segunda parte. Emoções não expressadas jamais morrem. Elas são enterradas vivas e voltarão mais tarde mais feias. Sigmund Freud. Capítulo 1. O diário de Alicia Beresson. 16 de julho. Jamais pensei que fosse querer que chovesse. Já estamos na quarta semana da onda de calor. É como se fosse um teste de resistência. A impressão que dá é que cada dia está mais quente que o anterior. Nem parece a Inglaterra. Está mais para um país feito a Grécia ou algum outro lugar assim. Estou escrevendo em Hampstead Heath. O parque está repleto de corpos seminus, rostos avermelhados, como uma praia ou um campo de batalha. Deitados em cobertores ou bancos, ou espalhados pela grama, estou sentada debaixo de uma árvore, na sombra. São 6 da tarde, já começou a refrescar um pouco. Sol baixo e vermelho no céu dourado. O parque fica diferente sobre essa luz. Sombras mais escuras, cores mais vívidas. A grama parece que está pegando fogo. Chamas cintilam debaixo de meus pés. Tirei os sapatos ao vir para cá e caminhei descalça. Me lembro de quando eu era pequena e brincava na rua. Me lembro de outro verão quente como esse. O verão no qual mamãe morreu. Brincando na rua com Paul, nós dois andando de bicicleta por campos dourados, salpicados de margaridas, explorando casas abandonadas e pomares mal assombrados. Na minha lembrança, esse verão nunca chega ao fim. Eu me lembro de mamãe e dos tops coloridos que ela usava, de alças amarelas, tão finas e delicadas, igual a ela. Mamãe era tão magrinha, parecia um passarinho. Ela costumava ligar o rádio e me puxar para dançar. Lembro que ela cheirava shampoo, cigarro e hidratante Nivea, sempre com um leve toque de vodka. Que idade teria na época? 28? 29? Era mais jovem do que eu agora. Que pensamento mais estranho. No caminho para cá vi um passarinho no meio das raízes de uma árvore. Imaginei que tivesse caído no ninho. Ele não se mexia e fiquei me perguntando se não teria quebrado as asas. Toquei levemente na cabeça dele com o dedo. Nenhuma reação. Cutuquei para virá-lo. E a parte de baixo não estava lá. Havia apenas uma cavidade cheia de larvas. Larvas enormes, brancas gosmentas, se contorcendo e se revirando. Fiquei de estômago embrulhado. Achei que fosse vomitar. Era tão nojento e asqueroso, algo mortal. Não consigo parar de pensar nisso. 17 de julho. Comecei a me refugiar do calor num café com ar-condicionado na rua principal. Café del Artista. Faz um frio glacial lá dentro. Parece que entrei num freezer. Gosto de uma mesa perto da janela. E eu me sento lá bebendo café gelado. De vez em quando leio ou desenho, ou faço anotações. Mas na maior parte do tempo deixo a mente vagar, me deleitando com o frio. Garota bonita que trabalha lá tem um ar entediado e fica o tempo todo encarando o celular e consultando o relógio, suspirando de tempos em tempos. Ontem à tarde os suspiros estavam particularmente longos e me dei conta de que ela só estava esperando que eu fosse embora para poder fechar o lugar. Saí com relutância. A sensação de andar nesse calor é como se arrastar na lama. Eu me sinto exausta, como se tivesse levado uma surra. Não estamos preparados para isso nesse país. Gabriel e eu nem temos ar-condicionado em casa. Quem tem? Mas sem isso não dá para dormir. À noite a gente tira as cobertas da cama e fica deitado no escuro, nus, banhados em suor. Deixamos as janelas abertas, mas não passa nenhuma brisa. Só ar quente. Ontem comprei um ventilador. Coloquei-o ao pé da cama, em cima do baú. Gabriel começou a reclamar imediatamente. Faz muito barulho. A gente não vai conseguir dormir. Mas a gente não está conseguindo dormir mesmo. Pelo menos não vamos estar numa sauna. Gabriel resmungou um pouco, mas caiu no sono antes de mim.
e eu lá ouvindo o ventilador. Gosto do som, um zumbido suave. Consigo fechar os olhos, sintonizar com ele e desaparecer. Agora ando pela casa carregando o ventilador aonde quer que eu vá, ligando e desligando aqui e ali. Essa tarde levei-o para o ateliê nos fundos do jardim. Ficou praticamente suportável com o ventilador, mas ainda assim quente demais para eu conseguir trabalhar de verdade. Estou atrasada, mas com esse calor eu nem ligo. De qualquer forma, consegui avançar um pouco. Finalmente entendi o que tem de errado com a pintura de Jesus, porque ela não está indo em frente. O problema não é a composição, Jesus na cruz, mas o fato de não ser nem de longe um retrato de Jesus. Nem se parece com ele, como quer que ele fosse, porque não é Jesus, é Gabriel. É inacreditável eu não ter percebido isso antes. Sem me dar conta, dei um jeito de botar o Gabriel no quadro. Foi o rosto dele que eu pintei. Seu corpo, não é loucura? Então eu vou ter que aceitar e fazer o que a pintura pede que eu faça. Agora eu sei que, quando faço planos para uma pintura, uma ideia pré-determinada de como deve ser nunca funciona. Vem algo natimorto, sem vida. Mas quando realmente presto atenção, ouço às vezes um sussurro apontando para a direção certa. E se eu aceito, num ato de fé, ele me leva a um lugar inesperado. Não aonde eu pretendia ir, mas a algum lugar vívido, glorioso. E o resultado independe de mim. Ele tem uma força vital própria. Acha que o que me dá medo é me entregar ao desconhecido. Preciso saber aonde estou indo. Por isso sempre faço tantos esboços, tentando controlar o resultado. E não me surpreende que nada ganhe vida de fato, pois não estou reagindo ao que acontece à minha frente. Preciso abrir os olhos e ver, estar atento ao fluxo da vida, e não à maneira como eu queria que fosse. Agora que sei que é um retrato de Gabriel, posso voltar a trabalhar nele. Posso começar de novo. Vou pedir a ele que pose para mim. Tem muito tempo que isso não acontece. Espero que ele goste da ideia. Não ache que é um sacrilégio ou coisa parecida. De vez em quando, Gabriel consegue ser bem divertido. 18 de julho. Essa manhã, desci até o Camden Market. Há anos não ia lá, desde que Gabriel e eu fomos juntos numa tarde em busca da sua juventude perdida. Ele costumava ir na adolescência, depois de passar a noite inteira dançando, bebendo e conversando com os amigos. Eles apareciam em Camden Market bem cedo. Ficava observando os comerciantes montar as barracas e tentava descolar maconha com os traficantes Rastafari que costumavam ficar pela ponte perto do Candelock. Os traficantes não estavam mais lá quando Gabriel e eu fomos, para a decepção dele. Não consigo mais reconhecer esse lugar. Virou uma armadilha para turistas, completamente gentrificado. Caminhando por lá hoje, fiquei me perguntando se o problema não seria, na verdade, que quem mudou foi o Gabriel, e não o Camden Market. O lugar ainda está cheio de adolescentes com seus 16 anos, curtindo o sol, espalhados dos dois lados do canal, um verdadeiro amontoado de corpos. Garotos de bermudas arregaçados e peito nu, garotas de biquíni ou sutiã, pele para todo lado, carnes ardendo e queimando. A energia sexual era palpável. Ansiosa, impaciente e sede de viver. Senti um desejo repentino por Gabriel, seu corpo e suas pernas fortes, as coxas grossas sobre as minhas. Quando fazemos sexo, sinto sempre uma fome insaciável dele, de uma espécie de união entre nós, algo maior que eu, maior que nós dois, que foge às palavras. Uma coisa sagrada. De repente vi um sem-teto sentado ao meu lado na calçada, olhando para mim. A calça amarrada com barbante, os sapatos remendados com fita adesiva. A pele tinha feridas, no rosto uma erupção inchada. Subitamente fui tomada por tristeza e repulsa. Ele fedia suor e urina. Por um segundo achei que tivesse falado comigo, mas só estava xingando em voz baixa. Foda-se isso, foda-se aquilo. Catei umas moedas na bolsa e entreguei a ele. Então voltei para casa, subi na ladeira lentamente. Parecia muito mais íngreme. Uma eternidade naquele calor abafado. Não sei porquê, mas não conseguia parar de pensar no sem-teto. Além do sentimento de pena, havia outro, que eu não conseguia identificar.
uma espécie de medo. Eu o visualizei ainda bebê nos braços da mãe. Será que ela alguma vez imaginou que o filho acabaria louco, sujo e fedorento, tentando se aconchegar na rua, murmurando obscenidades? Pensei na minha mãe. Será que ela era louca? Por isso ela fez o que fez? Por que ela afivelou o cinto em mim no banco do carona do seu Mini amarelo e dirigiu de encontro àquele muro? Eu gostava daquele carro, daquele amarelo canário alegre, mesmo amarelo da minha caixa de tintas. Agora eu odeio essa cor. Toda vez que eu a uso, penso na morte. Por que ela fez aquilo? Acho que nunca vou saber. Eu costumava pensar que foi um suicídio. Agora acho que foi uma tentativa de assassinato. Afinal, eu não estava no carro? Às vezes acho que era para ser eu a vítima. Ela estava tentando me matar, e não a si mesma. Mas isso é loucura. Por que ela iria querer me matar? Meus olhos ficaram marejados de lágrima, enquanto eu subia a colina. Eu não chorava pela minha mãe, nem por mim mesmo, nem sequer pelo pobre coitado do sem-teto. Estava chorando por todos nós. É tanto sofrimento para todo lado, e a gente se limita a fechar os olhos. A verdade é que todo mundo tem medo, um verdadeiro pavor um dos outros. E eu tenho pavor de mim mesma, e da minha mãe em mim. A sua loucura não estaria no meu sangue? Está? Será que eu vou? Não, para. Eu não vou escrever sobre isso. Não vou. 20 de julho. Ontem à noite, Gabriel e eu saímos para jantar. É um hábito das sextas-feiras. Ele chama de noite romântica, com um sotaque americano meio pateta. Gabriel sempre diminui os próprios sentimentos e zomba de tudo o que considere meloso. Ele gosta de se achar cínico e frio, mas na verdade ele é um sujeito profundamente romântico. Não por causa do que diz, mas no coração. Os atos valem mais que as palavras, certo? E os atos de Gabriel fazem com que eu me sinta totalmente amada. Para onde você quer ir? Perguntei. 3 chances. Augustus, de primeira. O Augustus é um restaurante italiano. Nosso preferido aqui na rua mesmo. Não tem nada especial, mas a gente se sente em casa e já passamos muitas noites felizes lá. Fomos por volta das 8. O ar-condicionado não estava funcionando. Então a gente se sentou ao lado da janela aberta naquele ar parado, quente e úmido, bebendo vinho branco seco gelado. No fim, eu já estava bem bêbada e a gente riu muito, sem motivo nenhum, na verdade só bobagem. A gente se beijou em frente ao restaurante e transou quando voltou para casa. Felizmente, Gabriel acabou aceitando a ideia do ventilador, pelo menos quando estamos na cama, e eu coloquei bem na nossa frente, e ficamos lá deitados na brisa fresca, nos braços um do outro. Ele afagava os meus cabelos e me beijava, e sussurrou: "Eu te amo." Eu não disse nada, não precisava, ele conhece os meus sentimentos. Mas estraguei o clima todo de um jeito besta e desajeitado, quando eu perguntei se ele não queria pousar para mim. "Eu quero pintar você." "De novo? Você já me pintou. Isso já tem 4 anos, eu quero pintar você de novo." "Aham. No que você está pensando?" Ele não parecia nada empolgado. Hesitei e acabei dizendo que era para o quadro de Jesus. Gabriel se recostou na cama e conteve uma risada. "Alicia, por favor." "O quê?" "Eu não sei não, amor. Acho que não." "Por que não?" "O que você acha? Me pintar na cruz? O que as pessoas vão dizer?" "Desde quando você se importa com o que os outros dizem?" "Eu não me importo, na maioria dos casos, mas você sabe, pode pensar que é como você me vê." Eu ri. "Eu não acho que você seja o filho de Deus, se é isso que você quer dizer. É só uma imagem, aconteceu naturalmente quando eu estava pintando. Não pensei conscientemente." "Bem, talvez devesse." "Por quê?" "O quadro não é um comentário sobre você nem sobre o nosso casamento." "Então o que ele é?" "Como é que eu vou saber?" Agora foi Gabriel que deu uma risada e revirou os olhos. "Ok, que se foda. Se você quer, a gente pode tentar. Você deve saber o que está fazendo." Não parecia que ele me apoiava tanto assim, mas eu sei que Gabriel acredita em mim e no meu talento.
Eu jamais teria me tornado pintora se não fosse por ele. Se ele não tivesse me provocado, estimulado e cutucado, eu jamais teria seguido em frente naqueles primeiros anos depois da faculdade, quando nada acontecia, quando estava pintando paredes com Jean Félix. Antes de conhecer Gabriel, eu estava meio que perdida. Não sinto a menor falta daqueles boêmios, drogados que se passavam por meus amigos aos 20 e poucos anos. Eu só os via à noite, quando o sol nascia eles desapareciam, feito vampiros fugindo da luz. Quando conheci Gabriel, eles desapareceram por completo e eu nem percebi. Não precisava mais deles, não precisava de ninguém. Agora tinha Gabriel. Ele me salvou, como Jesus. Talvez a pintura fale disso. Gabriel é o meu mundo e tem sido assim desde que nos conhecemos. Eu sempre vou amá-lo, não importa o que ele faça, não importa o que aconteça, não importa o quanto ele me aborreça, não importa o quão descuidado e bagunçado ele seja, o quão egoísta e desatencioso. Eu o aceito como ele é, até que a morte nos separe. 21 de julho. Hoje Gabriel veio pousar para mim no ateliê. Eu não vou passar dias e dias aqui outra vez, já foi avisando. De quanto tempo você precisa? Vou precisar de mais de uma sessão para conseguir um resultado decente. Por acaso isso é algum truque para a gente ficar mais tempo junto? Se for, que tal pular as preliminares e irmos logo para a cama? Eu ri. Quem sabe depois, se você se comportar e não se mexer muito. Eu posicionei em pé, em frente ao ventilador. Seus cabelos esvoaçavam ao vento. Como fica melhor? Ele perguntou, fazendo uma pose. Não, assim não. É só ser você mesmo. Você não quer uma expressão de angústia? Não sei se Jesus estava angustiado. Não é como o vejo. Não faz expressão nenhuma, só fica aí sem se mexer. É você que manda. Ele ficou parado uns 20 minutos, até que desfez a pose dizendo que estava cansado. Então senta, mas sem falar, eu estou trabalhando no rosto. Gabriel se sentou na cadeira e ficou parado enquanto eu trabalhava. Gostava de pintar o rosto dele. É um rosto harmonioso, maxilar forte, maçãs pronunciadas, nariz elegante. Sentado debaixo do holofote, ele parecia uma estátua grega, um herói. Mas havia alguma coisa errada, não sei bem o que. Talvez eu estivesse forçando a barra. Simplesmente não conseguia acertar a forma dos olhos nem a cor. A primeira coisa que notei em Gabriel quando o conheci foi o brilho nos olhos, como um minúsculo diamante em cada íris. Mas agora não estava conseguindo capturá-lo. Talvez seja a falta de talento minha. Ou, quem sabe, Gabriel tem alguma coisa a mais que não dê para capturar numa pintura. Os olhos saíram mortiços, sem vida. Eu senti que estava começando a me aborrecer. Merda, não está indo nada bem. Hora de fazer uma pausa? Sim, hora de fazer uma pausa. Sexo? Isso me fez rir, tá bom. Gabriel pulou da cadeira, me agarrou e me beijou. Fizemos amor no ateliê, ali mesmo no chão. O tempo todo eu ficava olhando para os olhos sem vida no retrato dele. Eles olhavam fixamente para mim, me marcando a ferro e fogo. Eu precisei desviar o olhar, mas ainda o sentia me observando. Terminei o capítulo 1 da segunda parte. Amanhã eu vou estar gravando o capítulo 2. Obrigada e até amanhã. Não se esqueça de curtir.